Olá, meus queridos, meu nome é Alisson Barros, sou professor de vocês da disciplina de Psicologia e nós vamos estudar agora nessa pequena série de vídeos aqui a teoria de Freud, uma teoria bastante importante para o seu concurso, que pode cair tanto na parte de Psicologia do Desenvolvimento, Teoria da Personalidade. Aqui a gente não vai enfatizar a parte clínica, mas a parte teórica, a fundamentação, a estruturação da personalidade, a teoria do desenvolvimento psicossexual freudiana, beleza? Esse aqui é um vídeo que acompanha a nossa aula escrita, é um vídeo de revisão, então ele é um pouco mais sintético, um pouco mais rápido em relação à nossa parte escrita, e nossa intenção aqui é complementar o que a gente está trabalhando na aula escrita. Tranquilo? Feitos os avisos, bora começar aqui com essa que é uma teoria, uma abordagem bastante clichê de qualquer banca, de qualquer concurso. Caiu teoria de personalidade, mesmo que não esteja especificando qual teoria que eles querem e tal, com certeza você vai ter que estudar Freud, beleza? Me acompanha então aqui na tela, eu fiz aqui um pequeno mural para a gente estudar os pontos principais dessa teoria. Lembrando que a gente não vai abordar aqui a parte clínica, nós vamos abordar apenas a parte de desenvolvimento e a parte também da personalidade para Freud. Ok? Ao decorrer da aula, vou dar algumas dicas aqui de livros e autores que vocês devem estudar, são os autores prediletos. Gente, trabalhar com Freud, como vocês sabem, é trabalhar com uma teoria psicodinâmica. A teoria psicodinâmica ela tem alguns pressupostos básicos e, claro, Freud, ele teve aqui, foi a primeira grande teoria psicodinâmica, como a gente sabe, e as escolas que vieram após ele também carregaram um pouco dessas características. A seguir aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena lista, um pequeno compêndio do que seria uma teoria psicodinâmica de personalidade, o que seria uma teoria psicodinâmica que afeta a parte do desenvolvimento humano. Vem comigo aqui, ó. Então, para a visão psicodinâmica, claro, existe o inconsciente ele tem uma influência no comportamento humano, certo? As raízes do comportamento humano não necessariamente são conscientes, não são da visão racional do sujeito, então tem um lado irracional, que a gente vai ver daqui a pouco dentro das tópicas. Mas o que você tem que saber aqui? Primeiro você tem que saber o conceito de determinismo psíquico. A ideia aqui é que o passado do sujeito vai influenciar o futuro dele, beleza? Então traumas da infância, como a gente vai ver daqui a pouco, na primeira grande fase, quase que não sai aqui, na primeira grande fase de Freud, é o determinismo psíquico. A infância, como a gente vê aqui no segundo tópico, a infância influencia a adolescência e o resto da vida do sujeito. Os traumas infantis, eles têm uma característica própria que vão fundamentar a personalidade humana, beleza? Parte do corpo são eróticas, é a parte básica aqui da teoria freudiana. A gente vai ver que isso vai influenciar, dependendo da parte do corpo enfatizada, vai influenciar os estágios do desenvolvimento psicossexual. Ok? Teoria de desenvolvimento da infância até a adolescência, ela não engloba a fase adulta, apesar dele dizer lá como é que funciona a fase genital e tal, ele não vai dar um prosseguimento mais apropriado. Experiências infantis são as raízes dos conflitos atuais. Então a gente tem um bojo aqui, a base da teoria psicanalítica, traçados, digamos, bem simples aqui. E com relação à personalidade humana, o que você tem que saber? O que motiva o sujeito? Então a gente sabe da energia libidinal, aquela que se origina dentro do inconsciente e tal, ela vai ser dirigida pelo princípio do prazer, aquela busca hedônica da satisfação e tal. E isso vai orientar nossa personalidade junto com a combinação das pulsões, a pulsão sexual e pulsão agressiva. Ao finalzinho aqui desses vídeos a gente vai trabalhar algumas distinções entre pulsões, certo? Entre recalque, repressão e tal. Algumas dúvidas que até as bancas se confundem aqui, eu vou deixar isso bem claro para você nunca mais errar. Bora seguir adiante então, né? A gente falou um pouco do que motiva a conduta humana. A personalidade ela é fundamentada pelo princípio do prazer e pelas pulsões, a pulsão sexual e a pulsão agressiva, ok? A pulsão de vida, como alguns chamam, e a pulsão de morte, que no caso seria agressivo também, como o próprio Freud colocou. Ok? Tem essa relação. E a seguir aqui eu vou apresentar para vocês 5 classificações que David Zimmerman coloca no livro dele. David Zimmerman é um cara que você tem que ler. É um cara que tem uma série de livros publicados acerca da psicanálise mais ortodoxa e das abordagens. Se não me engano, são 7 grandes abordagens que ele utiliza para trabalhar a psicanálise dentro do livro que eu vou trazer daqui a pouco, porque eu esqueci qual que é a indicação bibliográfica, mas daqui a pouco eu trago para vocês no início da próxima aula, tá certo? Gente, ele vai fazer uma classificação aqui das fases de Freud. Tem um livro lá, de Peter Gay, da biografia de Freud, também muito bom para ler, mas não vai servir muito para o seu concurso. Zimmerman é o cara que você deve ler. Ele é didático, é simples e, digamos que, sei lá,
de cada 100 questões sobre psicanálise, sobre Freud, na sua prova, em qualquer banca, você vai encontrar pelo menos 70 ou 80 nos livros, na obra de Zimmermann. Ele tem uma parte também sobre teoria de grupo, tal, também que é legal de estudar na base da psicanálise. Mas olha só, ele vai dividir em 5 partes aqui, 5 etapas, 5 fases da vida de Freud. A gente encontra isso em vários autores, então Rogers também tem 3 fases, por exemplo. Freud ele vai encontrar 5. É uma distinção didática que ele faz, certo? Não deve ser entendido como uma fase que supera a outra, não tem nada disso não. O que acontece é que na própria história freudiana do desenvolvimento dos conceitos acerca da personalidade, existe uma evolução. Então essas fases elas vão se complementar. Bora acompanhar aqui então como é que foi o jovem Freud aqui. Temos então a teoria do trauma, aquela que eu expliquei anteriormente. Então ele começava a explicar a realidade humana a partir dos traumas infantis. E isso daria a base, digamos, de explicação do porquê que as pessoas são neuróticas, do porquê que as pessoas têm um transtorno anancástico, etc, etc. Beleza? Essa é a teoria do trauma. Só que o que ele percebeu? Freud percebeu já, digamos, um pouquinho mais velho, que essa teoria ela não era suficiente para dar conta dos problemas que ele estava evidenciando na área clínica. Temos então um segundo momento, onde ele desenvolve uma teoria topográfica. Essa é a primeira tópica. Na teoria topográfica, certo? Guarda esse nome, topografia, ele vai destrinchar uma estrutura tripartite aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Provavelmente você já estudou isso bastante na sua faculdade, certo? Nós vamos revisar aqui, minha ideia não é ensinar ninguém psicanálise para se tornar um psicanalista, mas ensinar psicanálise para passar em concurso. A gente vai ver daqui a pouco de forma bem didática quais são os principais atributos que você tem que saber sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Terceiro ponto aqui que o Zimmermann descreve é a teoria estrutural, certo? A segunda tópica, né? Onde ele divide em id, ego e superego, beleza? Depois nós temos um quarto ponto na vida de Freud, onde ele define os conceitos do narcisismo, narcisismo primário, narcisismo secundário. O que é importante você saber aqui? Não é muito cobrado isso aqui em concurso, mas vez ou outra você encontra uma questão do CESP aqui, outra da FCC, perdida falando sobre narcisismo. A ideia é o seguinte, gente, e aí uma distinção bem simples para você nunca mais errar isso em prova. Tem muito aluno meu que acaba se confundindo, pô, narcisismo é só um ente. Não, não. São duas coisas separadas aqui. Nós temos o primário, aquele que nasce com o bebê, nasce com o sujeito, ok? Onde ele tem uma satisfação hedônica com o ambiente, então ele se satisfaz, tem a pulsão de prazer aí, desculpe, o princípio do prazer aí muito forte envolvido, onde ele tem uma satisfação direta com o ambiente. No narcisismo secundário, não. Já é preciso ter desenvolvido aí um pouco do ego, uma parte do ego, onde ele se satisfaz com... Ele aprende, aliás, a satisfazer com o que os outros trazem para ele. Então ele já consegue identificar que ele é um ser separado do ambiente, existe uma cisão aí entre ele e o ambiente, ele não é mais, não é uma entidade, digamos, una em relação à mãe, em relação ao seio materno, como Melanie Klein depois vai falar. Nesse narcisismo secundário, então, ele aprende a se satisfazer a partir do comportamento alheio, do comportamento dos outros, então do comportamento de maternagem, como o Winnicott falaria. Já estou entrando em outras matérias aqui. Ele vai se satisfazer, então, com o seio materno, ele vai se satisfazer com o aquecimento que a mãe dá, aquele holding mesmo, né, o handling também, certo? Esse aqui vai ser o narcisismo primário. São dois conceitos que você tem que diferenciar. Narcisismo primário, então, aquele narcisismo que nasce com a criança, com o bebê, onde ele se satisfaz com o que acontece diretamente, então com o próprio corpo dele, digamos assim. Narcisismo secundário, onde ele se satisfaz a partir dos outros, beleza? Essa é a quarta fase aqui, teoria do narcisismo. Esse narcisismo primário aqui é uma fase que a gente pode chamar de autoerótica, beleza? E no outro não. O bebê, ele já, além de se diferenciar em relação ao ambiente, ele satisfaz com os outros. E por último, Zimmermann fala ele fala dessa expressão aqui, dissociação do ego. Seria uma última fase aqui de Freud, onde ele amplia a teoria de conflitos. Ele sai de uma teoria intersistêmica para explicar o porquê que a natureza humana procede de um jeito e não de outro, ok? Para uma teoria intrasistêmica. Então ele começa a falar, você já deve ter visto isso na sua faculdade, a long time ago talvez, que nós temos conflitos entre o ego, o id e o ego.
entre o ego e o superego, entre o ego e o ambiente externo, certo? Nessa última fase, que é a dissociação do ego, o que acontece? Freud começa a explicar a condição humana a partir de problemas intrasistemas. Então, entre o próprio ego, dentro do próprio ego nós vamos encontrar conflitos, dentro do próprio id nós vamos encontrar conflitos, ok? Na relação com a realidade nós vamos encontrar incongruências. Não estou falando de Rogers aqui, depois a gente fala dele. Ele não chegou a desenvolver aprofundadamente essa parte de dissociação do ego, ok? Lançou os conceitos, lançou as bases, mas a obra dele, talvez se ele tivesse vivido um pouco mais uns 100 anos, aí ele tivesse dado conta disso. O que você precisa saber aqui? Primeiro que isso aqui nunca caiu em concurso, pelo menos até onde eu sei, eu nunca vi questão falando da dissociação do ego nessa visão. Não confunda a dissociação do ego, aqui apresentado como uma fase da teoria freudiana, com uma visão da dissociação do ego para psicose, ou relacionado com a parte da castração, ou leve para Lacan. Não. Aqui é a dissociação do ego como expressão da última fase freudiana, ok? Ela vai influenciar bastante depois a teoria de Bion e tal, mas, como eu disse, eu estou mostrando aqui para vocês por uma questão didática. Zimmermann apresenta no livro deles, eu coloco aqui, mas não cai em concurso, a gente não vai se aprofundar nisso, beleza? Bora dar continuidade aqui rapidamente, então. Primeira tópica, que é o que você precisa saber mesmo com força aqui. Gente, o que é a primeira tópica? É um modelo topológico de mente. Beleza? Então, consciente, pré-consciente, inconsciente, né? Aqui a gente está falando então da segunda fase lá freudiana, onde ele descreveu o nível de consciência, o nível de acesso que o sujeito tem aos processos intrapsíquicos, ok? Então, como você sabe, o consciente é aquela instância que pode ser percebida de maneira consciente, diretamente, racionalmente, às vezes não tão racional, claro, pelo indivíduo, mas ele sem muito esforço ele consegue se dar conta do que ele está pensando, do que ele está sentindo. Esse é o consciente, beleza? O pré-consciente, por sua vez, refere-se a fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas preste atenção nisso, ele pode se tornar consciente. Então, a gente falou um pouco do consciente agora, pré-consciente. Esses conteúdos, esses elementos, eles podem se tornar conscientes ao longo do tempo com um pouco de esforço do sujeito. E aí é importante você saber o seguinte, o pré-consciente é um filtro de intermédio entre o consciente e o inconsciente. Alisson, qual que nasce primeiro? O consciente, o pré-consciente, o inconsciente, nasce tudo junto. Essa distinção de quem nasce primeiro, quem vem depois e tal, ela vem na segunda tópica freudiana, beleza? Que a gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo. O que você precisa saber agora? Agora a gente chegou na parte um pouquinho mais complicada. No inconsciente, que obviamente é totalmente inconsciente. A gente está falando de elementos aqui que não são acessíveis facilmente pela consciência humana. O inconsciente que diz respeito aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes e somente sob circunstâncias muito específicas e especiais eles se tornam conscientes, beleza? Então nós temos os sonhos. Esses elementos que vivem dentro do inconsciente, eles se tornam presentes na consciência pelos xistes, pelos atos falhos, pelos sonhos, pela livre associação e tal, ok? Mas naturalmente há uma certa dificuldade desses elementos vigorarem, apesar do que boa parte do nosso mundo, segundo Freud, ele é inconsciente e afeta a nossa conduta humana. O que você precisa saber daqui, beleza? Ele não tem nenhuma formatação lógica. Ok? Aqui ele é organizado pelo processo primário aqui, então os elementos estão lá dentro, eles não têm uma estruturação, uma ligação básica que se mantenha constante. Tá? A gente vai ver depois na parte de deslocamento, de condensação, como é que isso funciona. E aí eu coloquei aqui três palavras fortes aqui que vão caracterizar bem o inconsciente. A long time ago a gente encontrava muito isso aqui nas provas, parece que eles evoluíram um pouco e não cobram mais desse jeito, mas é importante que você saiba. O inconsciente ele é alógico, atemporal e espacial. Ele é alógico porque ele é aberto a contradições, beleza? Não há uma lógica aí que como eu disse anteriormente, estruture ele. Ele é atemporal porque, enfim, as coisas não respeitam a ordem do tempo com que são incorporadas ou que são desenvolvidas dentro do inconsciente. Ele é espacial, ok? Elementos com conteúdos de espaços e épocas diferentes, eles se conectam. E além disso, o inconsciente, como a gente falou, ele é governado pelo princípio do prazer, certo? A ideia aqui é a busca do prazer e a evitação dos estímulos aversivos. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo vídeo, beleza? Esse aqui é o nosso primeiro encontro para a gente começar a esquentar os motores acerca da teoria freudiana, e nos próximos encontros vou dar umas dicas um pouco mais aprofundadas sobre
como que você deve abordar aí a teoria de desenvolvimento psicossexual de Freud e a segunda tópica. Além de alguns macetes aqui para concurso que eu acredito que você não vai querer perder, beleza? Meus queridos, um grande abraço e até daqui a pouco. Não sai daí.